É, nós estamos aí mais de 2 semanas, né? Falando sobre Estados Unidos, né? A construção da hegemonia dos Estados Unidos. Não fiquem preocupados no seguinte sentido. Caramba, Hannah, a gente tá falando dos Estados Unidos há tanto tempo e não acaba. Oitavo ano é assim, gente. O conteúdo, na verdade, do oitavo ano é assim. Normalmente tem 2 ou mais capítulos para um mesmo assunto, porque são assuntos muito amplos. Você falar sobre um país desde quando ele se formou até como ele é os dias atuais, vocês me entendem que não é um assunto que dá para falar em 2 páginas. Então, às vezes acaba parecendo que a gente está falando sempre do mesmo assunto, quando na verdade é um tema amplo, mas que tem diversos aspectos. Mesma coisa vai ser quando nós estudarmos África, tá? Então já adianto isso para vocês. Só para a gente dar uma continuidade, a Karen tinha perguntado aqui se eu sei quando irá começar as próximas provas. Karen, eu recebi o calendário das próximas provas. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu me recordo. O conteúdo vai ser até o capítulo 9 desse livro, então vai ser 6, 7, 8, 9, 4 capítulos. A data, hoje a gente tem que dar o capítulo 7, na outra semana capítulo 8, depois o capítulo 9, e aí tem semana de revisão, mais ou menos daqui a um mês, se eu não me engano, tá? Então a P2 é daqui mais ou menos um mês, se eu não estiver muito errada, mas eu acho que é isso mesmo, porque hoje é capítulo 7, na outra é 8, depois é 9, depois é semana de revisão e depois é a prova, então mais ou menos daqui a um mês, tá? Mas vocês vão receber esses calendários, tudo bonitinho, bem explicadinho. Não sei em cima da hora não, podem ficar tranquilos. Queridos, por favor, abram o livro de vocês aí na página 22, que foi onde nós paramos, e é o finalzinho aí do capítulo 6. Deixa eu só mostrar a página, eu sempre gosto de mostrar, porque pode ser que a numeração da página esteja diferente, né? Porque o meu livro é o do ano passado. Essa página aqui, tá? Onde nós vamos falar sobre a expansão econômica dos Estados Unidos. Show de? Só para dar um remember, vocês sabem, né, que eu não gosto de começar a aula do nada sem dar uma relembrada do que nós já estudamos, afinal de contas, já se passaram uma semana, né, desde o nosso último encontro. Só para vocês relembrarem, na aula passada eu falava sobre a formação dos Estados Unidos, tanto a formação populacional, né, a questão dos imigrantes, e também, deixa eu aceitar aqui a Isabelle, e também a formação territorial, né? Aquela ideia da expansão do território estadunidense no sentido oeste. Porque, inicialmente, como vocês bem sabem, o território estadunidense era aquele filetinho de terras que eram as colônias. Né? Ao norte, nós tínhamos as colônias de povoamento, e ao sul nós tínhamos o microfone aberto. E ao sul nós tínhamos as colônias de exploração. E aí esses dois lados opostos dos Estados Unidos entraram em conflitos, né, na chamada Guerra de Secessão, com uma vitória do norte dos Estados Unidos, aí quando o presidente Abraham Lincoln conquista a presidência, e aí os colonos do norte, dessa área de povoamento dos Estados Unidos, acabam implementando as suas demandas, né? Aquela ideia de ampla comercialização. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é fundamental que vocês entendam como que a vitória do norte dos Estados Unidos, né, dos colonos do norte dos Estados Unidos, eles foram fundamentais, perdão, para que a economia dos Estados Unidos avançasse e se tornasse o que ela é hoje. Os colonos do norte, e aí eu vou pedir para que vocês voltem lá na página 19. Eu não ia voltar nesse assunto, mas eu preciso destacar isso para que vocês entendam super o que nós vamos falar hoje, porque basicamente hoje o assunto é a economia dos Estados Unidos. Então, na página 19, nesse box aqui chamado de Teia do Saber, que fala sobre a Guerra de Secessão. Gente, minha câmera, ela tem uma qualidade, só que não, né? É tudo torto. Tudo meio estranho. Aí é nessa página, tá? Onde vem falando sobre a Guerra de Secessão, que aconteceu de 1861 a 1865, fala aqui sobre as características do norte dos Estados Unidos. Olha o que fala aqui, olha. Preste atenção.
As divergências quanto ao tipo de colonização levaram o norte e o sul dos Estados Unidos a travarem um conflito, em meados do século XIX. Isso aí nós já sabemos. O norte, que havia se desenvolvido economicamente devido à autonomia que recebera da metrópole, defendia o protecionismo alfandegário e o trabalho assalariado. Gente, eu nem vou ler o restante. Tá Fica bom? quietinho aí, tá, Biel? Por Vai quê? pegar na rua comprar um negócio pra botar no papai. Quando nós falamos Já, joga aí. que o norte dos Estados Unidos defendia o protecionismo alfandegário e o trabalho assalariado, em outras palavras, os colonos do norte queriam desenvolver a economia dos Estados Unidos, desenvolver internamente o aspecto econômico, e posteriormente, onde ele fala aqui, também defendiam o trabalho assalariado. Hannah, ainda não estou entendendo. Calma que eu te explico. Quando você substitui, por exemplo, a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, lembrando que o norte nunca utilizou mão de obra escrava, tá? Só estou falando assim, comparando o sul com o norte, porque era o sul que usava mão de obra escrava, né? Se vocês lembram disso. Mas, basicamente, quando você substitui a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, esses trabalhadores assalariados, eles passam a ser chamados de mercado consumidor. Porque na mesma medida em que esse trabalhador ele vai exercer sua atividade para ganhar dinheiro, esse dinheiro que o trabalhador recebe serve para ele consumir, serve para ele gastar. Então, o ciclo é o seguinte: o agricultor, né, no caso, contrata um trabalhador, paga um salário para esse trabalhador, mas esse mesmo trabalhador, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai consumir o que, de repente, ele mesmo produziu. Então, o dinheiro que sai da mão do grande latifundiário, né, do grande agricultor, ele acaba retornando para ele por conta dessa relação de comercialização. Tranquilo, gente? Até aí? Falem comigo. Karen, a Isa, Ana Gabriele, Breno, Danilo, Júlia, Letícia, tá tudo bem? Show. Tamires está tranquilo. Show. Então, nós vamos avançar aí um pouquinho. Então, olha o que ele diz aqui, então, sobre o norte. O norte, que havia se desenvolvido economicamente devido à autonomia que recebera da metrópole, defendia o protecionismo alfandegário, ou seja, não queria relação comercial com os países, com os demais países. Queria desenvolver a sua própria economia e o trabalho assalariado, né? O trabalho assalariado, então, funcionaria para o desenvolvimento da economia interna estadunidense. Enquanto a elite rural do Sul, né, sulista, defendia a manutenção do livre cambismo, ou seja, a livre troca entre todos os países, porque eles defendiam o trabalho escravo, né? E o escravo ele era visto como mercadoria. Então fazia sentido, né? Eu sei que é horrível falar isso, mas na lógica dos colonos do Sul, utilizar a mão de obra escrava tinha que estar acompanhada dessa possibilidade de livre cambismo. Câmbio, gente, cambismo, significa troca, tá? Quando você vai numa casa de câmbio, não sei se algum de vocês já viajou para fora do Brasil, mas se você foi, sei lá, para os Estados Unidos, você precisou trocar o real por dólar. Então, provavelmente você ou seus pais tinham ido numa casa de câmbio, que basicamente é você fazer essa troca de real por dólar. Então, cambismo, significa troca. Então, quando o Sul defende o livre cambismo, ele estava defendendo... Manu foi para a Disney agora há pouco, não foi, Manu? Tá confirmando aqui. Então, quando nós falamos em livre cambismo, era que o Sul ele defendia a livre troca, ou seja, deixa nós do Sul vendermos, comercializarmos escravos à vontade. Era essa a ideia do Sul. E como eu falei para vocês, o Norte acabou vencendo. Então, em outras palavras, a ideia do desenvolvimento interno da economia estadunidense acabou vigorando, tá? E aí sim, agora, nós vamos lá para a página 22, sobre essa expansão econômica dos Estados Unidos. Oi? O protecionismo é, então, o desenvolvimento interno e o livre-cambismo é o externo. Exatamente, a partir das trocas com outros países. Professora, essa ideia de não trocar com outros países não é uma boa ideia, porque enquanto ele se desenvolve, tem coisas
você precisa, você não troca com eles. Depende, ô Lelê. Sabe por que depende? Porque assim, se for uma troca justa, você ganha, você vai acabar ganhando dinheiro, você vai sair não na vantagem, mas você vai ter benefícios a partir dessa troca. O que precisa é o que precisa é que essa troca seja bem pensada, seja bem elaborada. Por isso nós temos órgãos que vêm fiscalizar essas relações comerciais entre os países, que é o caso da OMC. Nós já falamos sobre a OMC já, Organização Mundial do Comércio. É ela que fica de olho para que essas trocas não prejudiquem nenhum país, para que todos saiam meio que ganhando nessas relações comerciais. Porque, por exemplo, o Sul, como nós vimos agora, ele era escravagista, né? Defendia a escravidão e defendia também a ideia do livre-cambismo. Ou seja, os países que compravam os escravos, eles se davam bem. Agora, os países que perdiam a sua população porque estavam se tornando escravos, saía prejudicado, porque naquela época não havia OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, entende? Então, o papel da OMC é fiscalizar essas trocas. Poxa, então, tem gente que está ganhando e gente que está perdendo. Fora a questão humana, né? Óbvio, você escravizar uma pessoa é algo surreal, né? Tô nem entrando nesse debate agora, mas é óbvio que é surreal. Mas no quesito comercial, quem ganhava eram os países, né? Os indivíduos que compravam essas pessoas e as tornavam em escravos. Enquanto o país, ou o continente, no caso a África, que perdia esses indivíduos, o seu povo, porque estavam se tornando escravos, acabava sendo prejudicado. Então, assim, o livre-cambismo ele precisa de uma organização. Por exemplo, hoje em dia, o livre-cambismo beneficia, por exemplo, a China, que é a segunda maior economia do mundo. Por que beneficia? Porque graças a essa ideia do livre-cambismo, que veio vigorando aí no processo de globalização, né, no início da década de 90, e existe até hoje em dia nesse processo, a China consegue espalhar e enviar seus produtos para várias partes do mundo. E com isso a China continua crescendo economicamente. Então, não é que seja ruim, mas precisa de uma fiscalização, precisa de uma estratégia. Entende? É isso. Alguém estava falando comigo também, eu acho. Alguém tinha falado, Hannah. Professora, o Norte ele só queria vender para dentro do próprio Estados Unidos? Ele não queria vender para fora? Exatamente. Nesse momento inicial era isso. Inclusive, E o Sul queria vender para fora? Exatamente. Exatamente. Isso tem a ver com essa questão da mão de obra que eu acabei de falar, né? Dos escravos ou da mão de obra assalariada. Isso que eu estava falando com vocês, gente, tem naquele material que eu enviei sobre os Estados Unidos, tá? Que até o século XIX, os Estados Unidos tinham uma postura de opa, deixa eu me desenvolver. Depois eu penso em me relacionar com outros países. Tem um lema, nesse material que eu enviei para vocês, tem lá aquele lema América para os americanos, que vem dessa lógica. Eu preciso me desenvolver e depois eu penso nas relações externas. Essa, inicialmente, até o século XIX, foi a estratégia dos Estados Unidos, tá bom? E aí, avançando um pouco aí nessa página 22 do livro de vocês, é importante destacar o seguinte, nós estamos falando aqui da economia dos Estados Unidos e tudo mais, mas quais são as causas, quais foram os elementos que contribuíram para esse grande desenvolvimento dos Estados Unidos? Eu preciso destacar 3 elementos com vocês. Primeiro, nós temos os fatores naturais. Parece estar tão distante, né, a aula que nós falamos sobre os elementos naturais dos Estados Unidos, mas só dando um remember aí, nós estudamos, né, o relevo dos Estados Unidos, nós falávamos dos recursos como petróleo, como carvão, que são encontrados nos Estados Unidos. Então, esses aspectos físicos, os rios, né, que existem lá, todos esses elementos físicos contribuem para que os Estados Unidos se desenvolvam. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em petróleo, que se encontra ali nesse Golfo do México, né, que fica ali próximo aos Estados Unidos, ele acaba sendo fundamental para o desenvolvimento da economia estadunidense, porque o petróleo é o principal recurso utilizado como fonte de energia. Tudo bem? Então, aspectos naturais são um dos elementos, uma das bases do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Segundo aspecto, imigração, ou seja, entrada de migrantes. Os Estados Unidos, basicamente, gente, a população dele, na verdade, é uma conjunção de diversos povos.
os imigrantes, sobretudo os europeus, eles acabaram constituindo o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, principalmente imigrantes ingleses, né? Já que Estados Unidos inicialmente era uma colônia da Inglaterra. Tudo bem? Aquela ideia das 13 colônias inglesas. Então, aspectos naturais, imigração, e esse aspecto é fundamental, esse terceiro. Os Estados Unidos, ele criou, ou ele viu surgir, os chamados conglomerados. Gente, conglomerados é algo fundamental que vocês entendam sobre a economia estadunidense. Por quê? O que são os conglomerados? Vou explicar para vocês. Normalmente, os grandes empresários, os grandes industriais do mundo, tá? Eles pensam e tentam elaborar formas de conseguir cada vez mais lucro, tá? Isso aí eu não tô nem fazendo uma crítica não, tá? O que eu tô falando é o que acontece, tudo bem? Eu não tô aqui, de repente, falando da Hannah, a Hannah tá alfinetando. Não, tô falando basicamente, né? Todo mundo que cria uma indústria, todo mundo que cria uma empresa, você quer ganhar dinheiro com aquilo. Você não tá criando, porque eu gosto de trabalhar e eu vou criar, sei lá, só para não ficar em casa de bobeira. Não. Você cria porque você quer ganhar dinheiro, você quer ter um retorno nesse sentido. Então, você quer lucro. Ponto. Entendido isso? Os grandes empresários e os grandes industriais do mundo, eles tentam elaborar estratégias e tentam imaginar formas de ganhar cada vez mais lucro, de ter cada vez mais dinheiro. Tudo bem? E aí, nesse intuito de ganhar cada vez mais dinheiro, eles podem acabar dominando o mercado. E aí, o que é domínio de mercado e o que é mercado? Vamos por parte. Quando eu falo em mercado, eu estou falando em pessoas com dinheiro. Tudo bem? Ou seja, uma população que tenha a possibilidade de consumir. Tudo bem? Então, quando eu falo em domínio de mercado, que esse é o objetivo dos grandes empresários, dos grandes industriais, é porque eles querem cada vez mais lucro. E como que eles querem conseguir cada vez mais lucro? Dominando o mercado, ou seja, fazendo com que essas pessoas que tenham esse poder de compra consumam os seus produtos e não do seu concorrente. Tranquilo até aí? Me dê um joinha se estiver tranquilo. Ou não, Hannah, repete, não entendi. Os conglomerados? Isso, Lelê, isso. Então, significa... a senhora ainda não chegou na parte deles, né? Não cheguei. Mas provavelmente eles têm a ver com a parte do domínio do mercado, não é? Exatamente, Lelê. Perfeito, é isso. Tá? Karen, não tem problema, eu explico. Então, vamos lá. O que eu falei foi o seguinte. Todo grande empresário, o objetivo dele é ter dinheiro, cada vez mais dinheiro. Tá? Que na geografia, esse cada vez mais dinheiro, nós chamamos de ter lucro. Tá? Então, em algum momento do livro de vocês, em outros livros, vocês vão me falar, porque o lucro nada mais é do que ter mais dinheiro. Esse é o objetivo de todo empresário, né? Foi o que eu disse. E aí, de que forma? Como que você faz? Como você consegue ter mais dinheiro? Os empresários, eles elaboram estratégias para dominar o mercado. Como assim? Eles pensam em estratégias para que a população compre apenas o seu produto. Vou te dar um exemplo, Karen. Eu, Hannah, produzo garrafas desse tipo, tá? Eu produzo garrafas. Só que a Karen também produz garrafas desse modelo, só que rosa. A Júlia também produz garrafas desse modelo, só que verde, e o Gustavo produz também garrafas desse modelo, amarelas. Só que, olha só, o restante da turma, Breno, Danilo, Ana Gabriele, Ana Flávia, Manu, Lelê, representam o mercado, ou seja, pessoas que têm poder de compra, ou seja, têm algum dinheiro para consumir, para comprar as nossas garrafas. Ou a minha, ou a da Karen, ou da Júlia, ou do Gustavo. Só que eu, Hannah, enquanto produtora de garrafas de água azul, eu vou pensar o seguinte. Caramba, aí,
O restante da turma toda vai poder comprar garrafa ou minha, ou da Karen, ou da Júlia, ou do Gustavo. Não vai vir todo mundo comprar só de mim. Eu vou perder dinheiro. Então, eu vou pensar em formas para que eu tire da jogada a Karen, a Júlia e o Gustavo, para que o restante da turma só consiga comprar as minhas garrafas. Então, existem diversas formas de você eliminar a concorrência. Tudo bem? Uma dessas formas é a criação dos conglomerados, que eu vou explicar para vocês. Lá no primeiro ano, vocês vão ouvir sobre outras formas, tá? Que tem nomes esquisitos que eu não vou explicar, só vou citar eles aqui. Então, uma dessas estratégias pode ser a formação de cartel. Outra estratégia pode ser a formação, o dumping. Pode criar holding ou trustes. Gente, eu sei que eu estou falando nomes esquisitíssimos, tá? Mas esses nomes se referem a estratégias para eliminar a concorrência, para que eu, Hannah, produtora de garrafas azuis, domine o mercado, para que todos só comprem a minha garrafa. Tranquilo, Karen? Fala comigo. Show. Show. Então tá. Então, uma dessas formas de dominar o mercado é a criação dos chamados conglomerados. Conglomerados esses que representam o terceiro aspecto que foi fundamental para o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos. Hannah, tá bom, conglomerados foi um desses fatores, mas o que são os conglomerados? Eu te explico aqui agora. Na verdade, o livro de vocês fala sobre eles. Aqui, olha, no segundo parágrafo dessa página 22. Vamos ler comigo? Diz assim, olha. A expansão econômica dos Estados Unidos, tá bom? Foi associada à ascensão de grandes conglomerados industriais. Essa expansão foi possibilitada pelo suprimento de carvão mineral, minério de ferro e petróleo, associado ao processo de expansão das ferrovias dentro do país. Diversas fortunas e impérios foram constituídos com esses conglomerados, erigidos por empresários estadunidenses, dentre os quais pode-se destacar, eu já vou citar o nome desses caras, tá? Mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é que quando nós falamos em conglomerados industriais, nós estamos falando em várias empresas de um mesmo ramo e que pertencem ao mesmo dono. Eu vou repetir. É tipo um aglomerado de empresas? Exatamente. Exatamente. Um aglomerado de empresas. Sim, é basicamente isso. Então, quando nós falamos Tipo, em... são empresas diferentes com o mesmo dono? Só para ver se eu entendi. Exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo, tá? Já eu vou dar exemplo. Basicamente, então, quando nós falamos em conglomerados industriais, são empresas com nomes diferentes, mas de um mesmo ramo e que pertencem ao mesmo dono. Vou dar exemplo agora com a turma novamente. Karen é dona de várias empresas ligadas ao setor do petróleo. Então a Karen, ela é dona de vários postos de gasolina, mas cada um desses postos tem nome diferente. Então, tá, eu vou pegar o nome dos postos existentes, tá bom, gente? Então, ela é dona do Ipiranga, ela é dona do posto Shell, ela é dona de vários postos, todas relacionadas ao setor do petróleo. Então, o que eu falo sobre a Karen é que ela é dona de um conglomerado industrial, ou seja, várias empresas com nomes distintos, mas que seguem o mesmo ramo, que é o ramo de exploração e de refinamento ali do petróleo. Tranquilo? Então, nós tínhamos, ele dá aqui o exemplo, o mais conhecido é o Rockefeller, tá? O Rockefeller era um cara, John Rockefeller, como diz aqui no livro de vocês, ele era relacionado ao setor do petróleo. Mas nós temos o Andrew, que eu nunca sei falar o sobrenome dele, que é ligado ao setor de aço, alguns ligados ao setor de transporte, setor de bancos, o setor de carnes. Hannah, qual a importância disso? Vou explicar a importância desses conglomerados para a economia estadunidense. Por um lado, esses conglomerados fizeram a economia dos Estados Unidos crescer, porque esses caras que nós citamos e outros também acabaram investindo nas suas indústrias, né? E com isso a economia estadunidense começou a se desenvolver. Por outro lado, isso ampliou, isso na verdade representou o início
das desigualdades sociais internas nos Estados Unidos. Algumas pessoas já me perguntaram isso, Ana, como é possível os Estados Unidos ser a principal economia do mundo, mas, perdão, existem mendigos, existem pessoas que não têm renda nos Estados Unidos. Como isso é possível? Uma das justificativas é o início desse processo de criação de conglomerados industriais. Ou seja, quem já tinha dinheiro conseguiu investir nessa ideia de criação de conglomerados industriais, enquanto a outra parcela da população que não investiu, que não tinha recursos necessários para a criação de conglomerados, acabou excluída desse acesso à grande riqueza. Tudo bem? Sobre isso, aqui no final dessa página, fala sobre isso, onde diz o seguinte: é importante lembrar que, mesmo com esse dinamismo econômico dos anos 20, porque a economia dos Estados Unidos se desenvolveu muito, e na década de 20, né, de 1920, foi o ápice do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos visto até então, tá bom? Então, esses anos 20 nos Estados Unidos é conhecido até como os gloriosos anos 20, ou os anos dourados ali dos Estados Unidos. Então, por isso que ele fala que é importante lembrar que, mesmo com esse dinamismo econômico dos anos 20, havia setores da sociedade que não partilhavam da distribuição de renda dessas atividades, que foi o que eu disse. Os preços dos produtos agrícolas caíram em decorrência da mecanização. Muitos negros que moravam na parte sul foram demitidos das fazendas. A hostilidade contra imigrantes aumentou e os grandes conglomerados geraram forte concentração de renda. Em 1929, os 5 mais ricos das corporações tinham assumido o controle de 84% da renda de todas elas. Ou seja, por conta dessa grande concentração, desse desenvolvimento dos conglomerados, nós tivemos o aprofundamento das desigualdades sociais nos Estados Unidos. Ele fala aqui sobre os anos 20, né? Oi? Onde é que a senhora leu isso que eu não achei? No final da página 22, aqui. Não tem isso no livro de vocês? O último parágrafo, tá? Isso. Porque às vezes de um ano para o outro, o livro ele passa por uma reedição, né? E às vezes some alguns parágrafos. Mas tem no de vocês, ô Lelê? Sim. Ah, tá. Que susto. Então, só para destacar aqui com vocês, quando nós falamos sobre os anos 20, como eu falei para vocês, foi o ápice da economia estadunidense, principalmente porque as indústrias estadunidenses, elas adotavam... Tem microfone aberto. Porque as indústrias estadunidenses, né, esses conglomerados, eles utilizavam o modelo produtivo industrial fordista, ou fordista-taylorista. Ana, o que é modelo produtivo industrial fordista-taylorista? Eu vou enviar um mapa mental para vocês pela Agenda Edu, que na semana que vem eu explico esse mapa mental. Mas, basicamente, quando nós falamos em modelo produtivo industrial, nós estamos falando em uma série de características que as indústrias implementaram para ter cada vez maior produtividade, ou seja, ter uma grande produção de bens com custos baixos. Eu vou explicar isso mais detalhadamente na semana que vem, não fiquem preocupados não. E aí esse modelo produtivo industrial fordista-taylorista, ele tinha algumas características que fizeram a produtividade industrial dos Estados Unidos crescer muito nesses anos 20. Só que, olha a ideia desses industriais. Esses donos aqui, desses conglomerados industriais que nós falamos, eles produziam, falavam, caramba, nós estamos arrebentando, estamos produzindo pra caramba. Só que eles esqueceram que você tem que produzir pensando no seu mercado consumidor. Se o seu mercado consumidor diminui, os seus produtos vão ficar encalhados, não vai ter quem compre. Imagina o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso aconteceu. Os estoques ficaram lotados porque os trabalhadores estavam com pouco dinheiro. Porque sabe o que os industriais fizeram? Vamos produzir, mas não pensaram em nenhum momento em aumentar o salário dos trabalhadores. E lembra daquele ciclo que eu falei com vocês? Que o trabalhador, ao mesmo tempo que ele produz os bens,
ele também se torna consumidor, porque com o salário dele ele vai consumir. Agora, se o trabalhador não tem o seu salário aumentado, o seu poder de compra é muito pequeno. Então, produz muitos bens industriais, mas a população está sem dinheiro ou com pouco dinheiro. O que vai acontecer? Seus produtos ficam encalhados. Então, isso ocasionou uma crise nos Estados Unidos, chamada de crise de 29, que é o nosso papo da aula que vem, tá bom? A Karen falou que tem lá a explicação de Fordismo e Taylorismo. Show! Então já adianta bastante, Karen. Tá? Porque A professora de história passou no resumo, na revisão dela. Maravilhoso. Então não precisa enviar, porque você já tem. Maravilhoso, gente. Perfeito. Perfeito. Então você já sabe que o Fordismo e o Taylorismo, as características desse modelo, né? E como que eles contribuíram para essa crise de 29. Porque foi basicamente, eles estimulavam a produção industrial, mas não imaginava que tinha que aumentar o salário da população para que essa população pudesse consumir. Então, com isso, nós tivemos a chamada crise de 29, que vai ser o nosso papo da aula que vem do capítulo 7, tá bom? É isso. Dúvida, queridos? Falem comigo. Vai não, tem 3 minutos aqui ainda, porque eu iniciei com alguns minutos de atraso. Fala comigo. Dúvidas? Acho que não, né? Então tá. Então, na semana que vem, nós nos encontramos. Esse capítulo 7 é mais curtinho, então eu consigo dar ele bem breve. Que a gente vai falar sobre essa instabilidade que a economia estadunidense sofreu e como ela se recuperou, se tornando o que é hoje. Ok? E como que as crises elas são importantes para a economia? Pode parecer estranho, né? Crise normalmente vai ser algo ruim, que, sei lá, pode causar o fim de alguma coisa, mas, na verdade, para o capitalismo, as crises nem sempre são algo ruim, na verdade, é algo bom. E sim, Tatá, para casa, queridos. Pensaram que não ia ter? Vai sim. Marcela ali chorando. Capítulo 6, exercícios, tá bem? E aí, na semana que vem, se tiverem dúvidas, eu corrijo um exercício ou outro. Capítulo 6, para casa, todos os exercícios. Karen falou que Fordismo tinha auxílio de máquinas tendo serviço mais rápido. Exatamente, Karen. Ai, que bom que vocês já sabem disso. Ok, queridos? Ó, um beijo para vocês. Boas aulas. Boa semana. Eu sei que o tempinho tá meio estranho, tá chuvoso, dá aquela preguiça de levantar. Mas não desanima não, tá, gente? Logo, logo tudo isso passa e a gente vai se encontrar novamente, tá bom? Beijinho para vocês. Boas aulas. Até!